Oficialmente, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da Rotina Fluida. Não sei qual número é, só sei que a gente já está aqui faz um tempo, tá? Para quem é novo, nova na casa, a Rotina Fluida é uma comunidade de saúde e bem-estar, com diversas aulas e conteúdos, onde eu trago para vocês toda semana, por enquanto estamos seguindo assim, ano que vem coisas mudarão, spoiler, depois eu conto. Mas a ideia da comunidade é proporcionar para vocês momentos de bem-estar e educação em saúde. Por isso que a gente passa por diferentes conteúdos e assuntos. E depois de muita resistência, tempo, desespero, eu decidi, né, fazer uma aula um pouquinho diferente. E você já conhece, né, quem já está na casa sobre ervas e tudo mais, mas eu decidi abrir um pouquinho mais essa aula, né? Vocês não conhecem, né? Não, imagina. Enfim, eu decidi abrir um pouquinho mais e trazer para uma galera nova também, né? Por isso que a nossa aula está aberta. Talvez eu coloque essa aula no YouTube depois. Estou sentindo essa especificamente, porque eu estou sentindo há bastante tempo que a galera está precisando saber um pouquinho mais sobre plantas medicinais e afins. Então, o nome da nossa aula de hoje é 1919, o portal do resgate dos saberes das ervas. O que a gente vai falar hoje? Sobre plantas. Vocês vão ver o meu data show incrível de exatas 3 páginas. Vocês vão falar, uau, que grande material elaborado, tá? É só para mim ter uma base, para mim não me perder. Ao longo do nosso encontro, fiquem à vontade para perguntar algumas coisas que vocês quiserem, sentirem, mas a ideia é desmistificar um pouquinho essa parte das plantas e principalmente trazer elas numa ótica mais para o nosso autocuidado, tá? Para a gente aprender a se cuidar de uma forma mais tranquila, mais segura, vocês saberem o que tem disponível. E aí, para começar esse papo, eu vou compartilhar aqui com vocês só a minha basezinha de data show incrível, né? Como eu brinquei, mas é a verdade. Só para poder me organizar, deixa eu compartilhar aqui, né? Então, portal 1919, resgate dos saberes das ervas. Para quem está aqui, né? Por que 1919? Porque eu adoro horas iguais, eu gosto muito de sincronicidade, de saber dessas coisas que os números, né, conectam com a gente, e é uma forma também de trazer curiosidade, principalmente, independentemente, né, eu falo dos significados, mas 1919 é um horário que chama a gente para olhar um pouquinho mais para a gente, né, vou colocar assim. E eu coloco horários iguais mesmo para vocês virem, estarem aqui, né, tem uma coisa de ter uma coenergia também um pouco mais conectada. Mas bora lá. Dando sequência, deixa eu conseguir descer consegui descer meu negocinho aqui. Tá. Bem, vamos falar aqui sobre algumas coisinhas com as plantas, né? Eu ia dividir de uma outra forma, mas assim ficou mais didático. Vocês estão vendo meu mousezinho passando, certo? Sim, sim, sim? Tá dando para ver o mouse passando lá no negócio ou não? Alguém qualquer coisa me dá um sinal divino, tá? Só senão, porque daí eu vou compartilhar de outra forma. Tá, eu vou considerar que sim. Qualquer coisa vocês falam sim, não. Se dá para pelo menos. Porque aí vocês vão acompanhando ó, o clique que eu tô dando em cima da palavra, beleza? Aqui a gente tem um celular tá pequenininho, mas dá para ver sim. Dá para ver? Dá. Beleza, então vão acompanhando aqui, tá? Que vocês estão pelo celular, talvez seja um pouco mais difícil, mas vocês dão um zoom. Mas vamos acompanhar aqui, tá? Eu vou grifando com o mouse mesmo. Então, eu tenho o quê? O corpo. Aí eu tenho a minha mente. Bem básico, tá? A gente teria mais camadas, mas isso aqui é fins didáticos para entender como que a gente vai usar as plantas. E eu tenho o espírito. Tenho esses 3 aqui, corpo, mente e espírito. E aí eu entro com as medicinas das plantas. Medicina botânica, eu posso dividir ela aí em submedicinas, vou dizer assim. Então, eu tenho a medicina botânica, que vai abarcar tudo que eu tenho com plantas, só que eu tenho várias formas de utilizar essas plantas. Então, por exemplo, para cuidar do corpo físico, eu tenho a fitoterapia. Fitoterapia vai cuidar da gente, da plantinha, com um princípio químico na parte física, beleza? Então, tem compostos da planta que cuidam do meu corpo de uma forma mais física, né? Metabólica. Pode também gerenciar, né?
a parte na psique, mas é tudo composto, tá? Então, fito vai tocar mais no corpo, beleza? Passar essas diferenças. Aí eu tenho aromaterapia depois. Aromaterapia eu chamo de caminho do meio, porque ela pega corpo-mente. Também pode mexer no espírito, tá? Mas vamos pensar corpo-mente. Aromaterapia, óleos essenciais, cheiro, aroma, também tem princípio químico, né? Princípios ativos da planta. Ela vai mexer no corpo e na mente, barra emoção, principalmente nessa parte emocional, tá? Mas ainda tá mexendo nesses dois lugares. Eu subo de nível, tô ficando mais sutil. Aí eu tenho os florais. Os florais, eles vão mexer nessa mente, emoção, só que por uma via mais sutil, tá? Energética, vibracional. E aí, por isso, também já tocam o espírito. Aí, do espírito, eu coloquei o banho de ervas. Teriam outras terapêuticas? Sim, teriam. Mas hoje eu quero mostrar um pouquinho dessas plantas mais desmembradas para vocês entenderem também, tanto quem já está na casa há mais tempo, tanto quanto quem chegou agora, entender como que a gente pode usar a planta de uma forma mais ampliada, tá? De uma forma mais macro e micro, né? Aí a gente consegue dividir, segmentar. Aí eu tenho banho de ervas, por último aqui. Banho de ervas já vai ser mais no espírito. Por quê? Porque quando eu faço um banho de ervas, eu estou mexendo nessa parte mais sutil, nessa parte mais energética. Logo, eu estou trabalhando esse meu campo, tá? Esse campo energético. Até aí deu para pegar essas diferenças, esses pontos. Qualquer coisa vocês vão me sinalizando, tá? Por que isso? Porque eu segmentei dessa forma, de novo, para a gente entender um pouquinho mais como que as plantas trabalham a gente. Porque às vezes a gente coloca a fitoterapia, a medicina botânica, numa coisa assim. Quem está na rotina fluida, eu sei que já está com o olhar mais ampliado, né? Mas muitas vezes a gente acha assim, a planta só vai ser o chá. Ou vai ser o escalda-pés. Beleza, tem isso, só que eu tenho infinitas formas. E principalmente para essa parte espírito mais sutil, eu não vou ter só o banho de ervas, eu posso pensar também em coisas para minha casa, eu posso pensar também em coisas para cuidar do meu lar. Aí eu posso entrar com sprays energéticos, ou posso entrar, né? Que aí a gente vai ter essa aula, eu não me recordo do dia, mas ela vai ser esse mês. Eu vou dar uma aula para falar sobre manjericão. Eu vou contar para vocês uma coisa muito legal que o manjericão pode fazer na casa de vocês. Então, é interessante a gente pensar na planta nessas óticas mais ampliadas. Porque aí, quando eu olho assim, eu entendo que ela cuida de mim por inteiro. Aí eu paro de pensar nela só com uma parte química. Ela tem essa parte química, mas ela tem também a parte sutil. Para ficar mais claro, Giovana vai mostrar exemplos, né, físicos. Vamos lá, que eu tô com manjericão não, desculpa, eu tô com hortelã. É que eu tô com manjericão aqui, mas não tá aqui. Agora eu quero mostrar hortelã. Eu tenho muitas espécies de hortelã, tá? Eu não, né? A natureza. Aqui na minha mão eu tô com duas, mas na natureza a gente tem várias espécies de hortelã. São hortelã, só que elas são hortelãs diferentes. Elas sendo hortelãs diferentes, elas vão ter funções diferentes, vão ter focos diferentes, tá? E lembrar que isso também no sentido mais físico. Então, para ficar mais claro, deixa eu apresentar essas duas queridas para vocês, né? Essa aqui, quase todo mundo tem em casa, tem no quintal, ó. Cabinho roxinho, mais ardidinha. Não tem tanto a fofura na folha. Eu ia falar no pelo, né? Não tem tanta fofura na folha. Menta espicata, tá? Vou falar o nome científico para ficar fácil eu entender. Essa aqui, ó. Olha só, não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas dá para ver que ela parece ser mais fofinha. Ela não lembra o boldo? Para quem já conhece, lembra, ela parece mais fofinha. E ela é mais fofinha, tá? Quando a planta é mais fofinha, peluda, isso quer dizer que ela tem mais óleo essencial. Então, ela vai ter mais essa parte aromática. Tanto que se eu passo meu dedo aqui, eu já estou, tipo, pegando o óleo essencial dela.
Diferente dessa aqui. Não que ela não tenha, ela tem também, só que ela não é peludinha e fofinha. Essa é peludinha e fofinha, tá? Essa aqui, eu descobri que ela se chama hortelã lanosa, né? O nome popular. O nome científico é Mentha suavensis, se eu não estou falando errado, mas era menta suave, alguma coisa. Eu falei, nossa, vou lembrar assim para os alunos, eles vão lembrar. Então, ela é suave mesmo, ela é fofinha. Tanto que o sabor dela é diferente desse aqui. Essa aqui é mais adocicada, ela é picante, ainda tem a picância da família da hortelã, mas essa aqui é mais picante. E ainda, sabe qual é a outra que eu tenho? A do óleo essencial. No óleo essencial, a gente tem a hortelã-pimenta, que é a menta piperita, que não é nenhuma dessas duas. É uma outra. Olha só, né? Vocês aprendem. Tem muitas hortelãs, aí imagina. Por isso que a gente fala do nome científico, né? Que falei para vocês já saberem que às vezes eu estou falando de uma planta e às vezes você está falando de outra planta. Por quê? Porque a gente está usando nome popular. Então, quando, Giovana, passa para vocês uma planta com um nome científico, vão atrás do nome científico dela para você tomar o seu chá, tomar a sua tintura, principalmente se for fitoterapia, beleza? Porque se eu tomar a planta errada, pode ser que dê uma cagada. Vou falar assim, se eu tomar uma planta errada, pode ser que dê uma cagada. Por quê? Não é porque é natural que isso aqui não vai fazer mal, tá? Não é porque é natural que não vai fazer mal. Não é para vocês saírem na busca do chá milagroso das 7 ervas. Daquela coisa assim, será que, né, a pergunta de milhões que sempre alguém me pergunta quase toda semana. Giovana, se eu tomar tal chá, eu vou emagrecer? Se eu tomar tal floral, eu vou me elevar espiritualmente? Não, né? O que acontece? As plantas elas vão ter funções, né? Várias aí, depende do caso, enfim, tem que ver. Mas como que eu uso as plantas e como que eu ensino vocês a utilizarem elas? Com respeito, a gente vai até fazer um exercício para a gente pensar nela, além do que ela proporciona de função, porque elas vão ter função. Para os nerds de plantão, vocês podem pesquisar a cartilha de fitoterápicos do SUS, tá? Na cartilha de fitoterápicos tem bastante coisa que é validada, falando das principais funções, dosagens de chás, assim, de uma forma mais, como que eu posso dizer assim, mais tranquila de serem usados. Mas vale ressaltar que para a galera que quer, assim, chá, principalmente, chá, tintura, cápsula, que eu vou ter a parte mais física, lembra do desenho que vai tratar meu corpo? Quando isso acontece, eu tenho que tomar alguns cuidados dependendo da minha situação atual de saúde. Se você toma certos medicamentos. Por exemplo, no caso da hortelã, né? Eu vou falar aqui do óleo essencial. O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é um óleo essencial que ele é agressivo, tá? O cheiro dele invade ambientes. Ele é um cheiro de refresh, de limpeza. Tanto que ele traz foco e concentração. Mas, paralelo a isso, o que acontece? Ele é um óleo essencial que pode causar problemas para pessoas que têm crise de epilepsia. Então, a gente tem que tomar cuidado. E daí o que eu vejo? O povo, não vou nem citar o nome de tal marca para não termos problemas, já que essa aula provavelmente estará no YouTube. Mas o que eu vejo o povo fazendo? Socando na mão, né? Abre o vídeo, soca na mão. Aí a pessoa soca na mão, esfrega na cara. Aí depois ela fica com a cara e os olhos ardidos e ela não sabe por quê. Isso no básico, né? Mas se eu aprofundar, o que pode acontecer de problema? Para quem trabalha, por exemplo, né, terapeutas de plantão aqui, trabalha com aromaterapia. Se eu vou fazer uma massagem com óleos essenciais, uma dica, quem usa muito óleo essencial, né? Eu uso bastante, né? Trabalho com isso. Hoje que eu atuo numa forma mais indireta, eu reduzi bem, mas na época que eu clinicava presencialmente, eu usava muito. Todo dia, quase, eu tinha contato com muitos óleos essenciais. O que você precisa fazer? Beber água, aumentar a sua ingestão de água, tá? Precisa para poder fluir essa limpeza renal e fígado, porque senão você vai sobrecarregar esses órgãos. Então tem que tomar cuidado. Paralelo a isso, né? Tá lavando a mão. Às vezes eu precisava usar luva, porque eu tinha contato muitas vezes.
E a minha mão estava ficando muito sensível, hipersensível. E aí imagina a pessoa que me soca isso na mão diretamente. Ela pode perder a sensibilidade da mão, né? Perder essa sensibilidade da pele com o passar do tempo. Porque é muito forte, não é para pôr direto. Então, ter esses cuidados, tá? Ter essa atenção para que vocês não saiam fazendo a coisa de qualquer jeito, porque agora está na moda. Por isso que essa aula é muito importante, é uma aula que a gente está falando do que as plantas podem nos proporcionar em vários níveis, mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente se for para esses sentidos mais físicos, tá? Então, eu falo, os que são mais perigosos é a parte de fito, né, o chás, parte de tintura, a cápsula, tudo aquilo que eu vou ingerir, e a aromaterapia também pode ser, porque ela vai atuar nesses dois campos. Agora, quem que é mais tranquilo? Floral, tá? Que um emergencial, por exemplo. Floral já vai atuar numa cascata mais sutil, mais vibracional. Não é placebo, tá? Depois, para os curiosos de plantão, depois posso dar uma aula também específica só sobre florais, que é um dos meus temas, assim, ó, de coração, né? Ano passado até tivemos um curso sobre. Mas o floral, basicamente, o que ele faz? Deixa eu pegar uma outra plantinha aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é flor de manjericão. Tá? Flor de manjericão. Giovana, por que você tirou a flor do manjericão? Porque a gente tem que cortar o cabelo da planta. Tem que fazer poda de tempos em tempos, tá? Porque se eu deixo, a planta fica muito... Ela perde energia. Não posso deixar muito tempo. Então, eu corto. E quando a gente monta floral, a gente monta floral com a flor da planta, tá? Por isso floral, porque vem da flor, das flores. É a essência vibracional das flores. Aí tem todo um jeitinho de fazer para você pegar, né, essa parte mais sutil, que eu posso chamar de Ti ou Prana, Ti. O nome chinês, Prana, o nome em sânscrito, tá? Português, energia. Energia vibracional, ok? Então, eu capto isso aqui, faço lá todo o processo, né, que o Dr. Bai ensinou pra gente, piriri, pororó, até chegar, corta a fita, deixa isso pro curso de floral, chegar no frasco, que hoje é mais uma aula introdutória. Chega no frasco, aí eu consumo este frasco. Vou consumir. Como que eu consumo? Você não vai virar o frasco. Porque a dona Maria brasileira, o que ela faz? Eu falo para ela usar 4 gotas. Ela faz o quê? Ela acha que 4 gotas não são suficientes. Ela vai botar 10. O floral não é o pior dos problemas, né? Porque pelo menos ele é vibracional. O floral não vai dar problema. Por quê? Porque ele é vibracional, ele vai atuar no seu campo mais emocional. Ele vai mexer ali, vou dizer assim, as nossas emoções a ponto de trabalhar os nossos comportamentos. Por quê? Porque ele traz consciência para você do que você deve fazer. Exemplo, vamos supor que você está com ansiedade. A ansiedade pro Laerte vai ser diferente da ansiedade da Giovana, que vai ser diferente da ansiedade da Beth, que vai ser diferente da ansiedade da Elô, concorda? Ou a ansiedade é tudo igual? Se alguém falar que a ansiedade é tudo igual, eu vou jogar o frasco de floral, brincadeira. Vai ser diferente, tá? A ansiedade vai ser diferente para cada pessoa. Porque cada pessoa é única e cada pessoa reage à vida de formas diferentes. Ponto. O bom do floral é o conhaque que vai junto. Conhaque que ele vai, gente, para quem não sabe, ele é um conservante. Ele não vai encher a sua cara, ele não vai te chapar, não tem essa propriedade, tá? Não, isso não acontece, porque a dosagem é muito mínima, é conservante. E você vai tomar 4 gotas 4 vezes por dia, do floral que já está diluído, né? Enfim. Pensando nisso, o que o floral faz no caso da ansiedade, voltando aqui? Ele vai trabalhar ela para você entender por que você sente essa ansiedade. E, paralelo a isso, o que você tem de recurso interno para solucionar, para começar a resolver essa ansiedade. Então, ele vai te trazendo consciência do problema e, junto com isso, vai te trazendo as soluções, tá? Essa é uma explicação que a gente vai refinando com o passar do tempo, porque é difícil de explicar o mecanismo de ação de algo que é sutil. É diferente do óleo essencial, tá? Eles são parentes distantes. Mas eles são parentes, por quê? Porque eles vêm da planta, né? Vou dizer assim, viria aqui, ó, por exemplo, da hortelã. Mas formas diferentes de usar a mesma planta, ok? Mas o floral, ele é tranquilo. Se você errar na dosagem, você não vai dar uma morridinha. Agora, com outras coisas, eu já não posso garantir.
Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Da mesma forma, também o banho de ervas, que é mais tranquilo. Ele vai atuar mais nesse campo seu vibracional. E é óbvio que se eu mexer no meu campo vibracional, se eu tirar um momento para o meu autocuidado, para o meu bem-estar, com um banho de ervas, por exemplo, eu vou me sentir melhor. Por quê? Porque eu estou fazendo uma pausa, eu estou tendo um momento de conexão. Aí a planta tem as propriedades vibracionais, energéticas dela, toda a planta tem essa função, tá? Toda a planta. Eu gosto muito de pensar na função vibracional da planta de acordo com a forma que ela vive na natureza também. Isso conta muito pra gente. Aí a gente vai entendendo um pouquinho mais. Por isso que eu adoro fazer curso de jardinagem. Eu já passei o dia inteiro com planta. Curso de jardinagem, depois vó me ensinando simpatia. Minha avó tem uma simpatia que ela diz que espeta. Ó, me perdoe o jargão, mas Dona Rosa me disse isso. Quem sabe eu consigo convencer ela a vir contar para vocês ao vivo. Mas a minha avó é a dona da simpatia. Aí ela me disse que tem uma tal de simpatia que você espeta o pau naquele lugar do diabo, não vou citar a palavra, Dona Rosa me contou isso. E aí, o que a minha avó falou que resolve com essa simpatia? Que você acha qualquer coisa que foi perdida. Ela vai ter que vir ensinar vocês. Eu não testei isso, tá? Minha avó faz isso, ela fala que acha qualquer coisa que se perdeu. E eu acredito na palavra da minha avó, porque a minha avó já me contou coisa que ela fez com plantas ou as simpatias que ela já carrega de sabedoria ancestral e funcionou. Eu não vou discutir com a minha avó que tem um conhecimento popular dela. E outra, se eu perder alguma coisa, já sei para quem eu vou recorrer. Mas aí ela vai ter que contar para vocês, porque eu nunca fiz essa simpatia, tá? E a minha avó, ela finge que é tímida. Então, eu não sei se eu vou conseguir convencer ela. Mas eu falo para ela que eu vou fofocando sobre ela com os meus alunos. Se ela gosta ou não, não sei. Mas o problema é dela, porque eu gosto de encher o saco da minha avó. Tá? Mas é assim. E aí eu vou entendendo como que eu trabalho a planta. É um conhecimento também. Então, olha só como a medicina botânica é vasta, completa, fluida. Vocês riram, né, dessa simpatia, vocês querem saber. Eu não sei ensinar. Vai ter que perguntar para ela, tá? Para de me distrair. Eu sei que vocês estão pensando nela, mas eu não sei ensinar essa simpatia. Não ainda. Quem sabe um dia. Aí, deixa para a avó. Você gostou dessa, vai sair usando para tudo. Por isso que eu não posso ensinar essas coisas, aí fica complicado. Você quer que eu arrume karma com o outro lado, né? Porque eu tenho que ter responsabilidade com o que eu ensino. Depois vocês fazem besteira, aí vai vir para quem, né? Enfim, ó, de olho, mas enfim. Tudo isso estou trazendo para vocês o quê? Para vocês verem a vastidão que uma planta pode trabalhar. Então, a gente precisa expandir a nossa caixolinha, entender que isso aqui vai cuidar de você de uma forma integral. Eu falo que é o tratamento, né? E o autocuidado mais completo que tem. Porque com uma planta, eu consigo cuidar de mim por inteiro. E eu ainda consigo cuidar dos meus ambientes, dos meus espaços. Consigo mexer no todo, né? Porque o floral, por exemplo, posso usar em pet, posso usar em planta, posso usar em ambiente. Tem fitoterapia para pet também? Tem. Giovana, você conhece sobre? Não sou veterinária. Tem um veterinário de plantão aqui, depois vocês conversam com ele para ver o que ele conhece. Pode pôr no bolo, né? Você sabe que eu adoro batizar comida com floral. Quando a gente tiver nosso encontro presencial, podem ter certeza que eu vou batizar todos os nossos alimentos com florais, assim seja. Vocês vão sair tudo zen do encontro, né? Melhor é quando eu vou em empresa. Eu falo assim, ó, eu trouxe um floral, posso pôr na água de vocês? A galera aceita, que eles estão precisando. Eles não vão negar ajuda. Se você já chega com um spray, né? Geralmente eu tenho uma combinação que eu sempre levo, que o pessoal gosta muito, que eu falo que assim, ela acalma a pessoa que está assim no caos, né? Ela dá um abraço e fala, calma. O povo fala, pode espirrar em tudo. Né? E assim você vai se organizando. Deixa eu ver agora um pouquinho das dúvidas de vocês. Estou vendo o chat movimentado e eu estou rindo, né? Essa é a aula de número 56 deste ano. 56 só se for de planta, né? É que eu não tinha dado uma aula assim. É muito engraçado, né? Como eu adoro dar o conteúdo de trás para frente. Né? Eu já taquei uma coisa, daí agora eu tô vindo para uma coisa assim mais ampliada, porque eu sei que são várias dúvidas que muitos de vocês têm e me mandam, às vezes, em particular, ou me mandam por sonhos, né? Via Sedex Astral. Via Sedex Astral é o campo que mais me mandam dúvida. Eu falo que tem muita gente que tem vergonha de me perguntar as coisas, mas ela pergunta no astral. E a informação, ela chega.
né? Não tem jeito, ela vai chegar. Achou a cartilha da Anvisa, arrasou, né? Essa cartilha, ela é muito boa, tá? É uma forma de vocês se organizarem e, né, dentro do, em teoria, né, na prática, infelizmente, não acontece em todos os lugares, mas em teoria vocês têm acesso a uma série de fitoterápicos pelo SUS. Pesquisem, às vezes na sua UBS local tem uma hortinha. Era para ter, não sei se em todo lugar vai ter. Mas estamos trabalhando para que isso aconteça, tá? Então, vocês teriam disponíveis ou façam uma ação com a sua comunidade local e criem uma horta comunitária. O ambiente vai ficar bom, você vai ficar feliz, vai estar trazendo um monte de coisa boa para o seu espaço, contribuindo com o meio ambiente, com a sua saúde. Né? É isso. Não entendi o manjericão, corta a flor de tempos em tempos, por quê? Porque se eu não cortar a flor, Eloy, não é só para manjericão, tá? Isso é para todas as plantas vão dar uma flor em algum momento da vida delas. Só que a flor, ela demanda energia demais da planta. É difícil, é custoso, é caro para a planta manter a flor. Como é caro para ela, de tempos em tempos eu preciso cortar, fazer a poda. É igual o cabelo. Imagina se você deixar o seu cabelo crescer para sempre, né? Igual meu cabeleireiro me diz, ele fala que se eu aparecesse com cabelo, como que ele falava? Ai, eu esqueci o nome. Ele me zoava, mas Irmã Zuleika, né? Ele chama de Irmã Zuleika, a pessoa que tá com o cabelo compridão demais, porque o meu cabelo tava despontado e tava fudido, né? No passado, não hoje, né? Hoje, mas eu já usei o cabelo assim. Ele falou que se eu aparecesse Irmã Zuleika, ele ia brigar comigo. Né? O que é o cabelo da Irmã Zuleika? É o cabelo da pessoa que deixa o cabelo crescer infinitamente e não cuida. Não tem problema você ter cabelo comprido, mas você precisa fazer o corte de tempos em tempos, da mesma forma a planta, tá? Então, é isso. Acho que assim vocês não vão esquecer mais. De tempos em tempos eu tenho que cortar o cabelo para manutenção e saúde dele, a planta também é a mesma coisa. Mais dúvidas? Só não deixa a Aline fazer o chá, que é só água morna, que é só água morna. Água morna é água morna, né? Agora, se for o chá, acho que eu vou ter que dar consultoria para a Lindy, né? Para ensinar ela como fazer o chá corretamente. Porque é para ficar com, pode ficar com sabor, com gosto, enfim, mas tem que ver também a procedência da planta que está usada, tá? Tem planta que às vezes acontece mas não, falando sério agora, tem planta que, dependendo do lugar que você comprou, por isso que é legal a gente pesquisar a procedência da onde eu peguei a planta, que ela não vai deixar o meu chá totalmente potente, tá? Aí, enfim, por isso que é importante olhar. Ou se a planta às vezes passou do ponto, se ela envelheceu. Então, isso, né, pode pensar. Ficou causando workshop. Eu imagino, né, uma coisa pessoal. Eu imagino. Meus pêsames, Lindy, para você. Deve ter sido difícil. Dizem que ela é anti-inflamatória, é isso mesmo? O manjericão? Você está perguntando do manjericão, Carlos? Se for o manjericão, sim, ele tem propriedades anti-inflamatórias, tá? Pensando em propriedades físicas. Tem propriedades anti-inflamatórias, né? A cúrcuma. Tá. Cúrcuma, tá? Perdi aqui no chat, tá? Isso, a cúrcuma tem propriedade anti-inflamatória. A principal função dela, que é muito usada, é principalmente para a parte de ossos, tá? Então, problemas de doenças, né, que são inflamatórias, né? Mas principalmente a gente usava muito assim na faculdade, por exemplo, a gente fazia um ralado com cúrcuma, colocava num óleo medicado e a gente orientava o interagente a colocar, por exemplo, na articulação que tinha dor, por exemplo, no joelho. Ela tem essa propriedade anti-inflamatória. Tem várias formas de usar, mas você pode, por exemplo, utilizar no arroz com cúrcuma fica bem bacana. Ele é bem anti-inflamatório, bem potente, tá? Pra trabalhar dessa forma também. Pode trazer sua dúvida, Carlos. Eu já deu para pegar. Não, qualquer coisa você complementa, tá? Beleza. Então, sim, ela é bem anti-inflamatória. Eu gosto bastante dela, mas aquela coisa, né? Acho que o principal dessa aula, para vocês entenderem, é que a gente entenda que a planta, ela vai ter muitas propriedades. Vai ter várias outras plantas que também são anti-inflamatórias. Né? O manjericão também tem uma propriedade, por exemplo. Mas é importante eu entender quem é a pessoa, qual a historinha dela, né? Mais do que os sintomas, para mim eleger
as melhores plantas para o caso dela. Hoje, vou trazer para vocês, né? Estou trazendo para vocês algumas ideias do que vocês podem começar a fazer no dia a dia. Né? Por exemplo, se for para sair dessa aula já, fazendo um banho de ervas uma vez por mês, ou fazendo uso de chá com consciência, bacana, estamos atingindo o objetivo, tá? Vamos fazer um exercício antes de eu voltar ali para o slide, que eu também não quero estender muito tempo de vocês, porque eu gosto de honrar bem essa parte. Pega alguma planta que você tiver com você, né? Eu tinha orientado você a trazer alguma planta. Se não tiver planta, tá tudo bem. Coloca a mãozinha no coração, tá? Vou pegar aqui minha folhinha de hortelã e vou colocar no meu coração. É hortelã. Estou fazendo uma água saborizada de hortelã. Tá? Isso também é um tipo de forma de você trabalhar com a planta, mas aqui é mais tranquilo, tá? A água saborizada é bem mais suave do que chá. Então é seguro. Pega a sua plantinha, aproxima do seu coração, fecha os seus olhos. Inspira, solta. Inspira, solta. Sente um pouquinho da sua planta, dessa energia. Se tivesse uma planta, imagina que tem aí com você um hortelã. A gente se conecta com essa planta, com essa erva, com esse saber ancestral, tradicional. E a gente pede licença para ela. E ao mesmo tempo a gente também agradece a esse ser que tão gentilmente nos serve, nos auxilia no nosso processo de autocuidado e de saúde. Então a gente agradece e pede licença para utilizar. Respira profundo, solta o ar, abre os olhos. Pode deixar sua planta aí com você. Esse pequeno exercício é para te lembrar que sempre que você for utilizar a planta, da forma que seja, poderia estar numa cápsula. Se conecta antes. Lembra disso. Honra essa planta. Agradece. É diferente. A gente precisa lembrar sempre, quando eu for utilizar uma planta, né, o floral que seja, a gente precisa tratar dela com carinho, com respeito. Isso muda a nossa relação com a planta. Porque senão é só alopatizo. O que, que é isso? Eu pego a planta e eu transformo ela num medicamento e pronto, acabou. A gente precisa lembrar que planta vai muito além disso. Por isso que eu não estou nem focando tanto hoje, em específico, em ficar falando de propriedade. Isso a gente deixa para um outro momento, tá? Hoje é mais nesse sentido da gente saber as infinitas possibilidades que a medicina botânica nos apresenta e a gente tratar da planta com respeito, independentemente da forma que a gente for utilizá-la. E quem puder cuidar, obviamente, lembrar de cuidar, né? Lembrar de regar, conversar com ela. Isso é importante. Tá? É importante. E isso talvez represente também, quando a gente deixa as nossas plantinhas um pouquinho de lado, isso também pode mostrar que a gente está deixando a gente um pouquinho de lado. Às vezes o nosso feminino, essa coisa do cuidar. Cuidar de planta é terapêutico, transforma. E é mais uma coisa que vocês podem ter, né? Eu falo, adoro ter os momentos para cuidar das minhas plantas. Não é sempre que eu posso. Quando eu não posso, né, eu delego, né? Tipo, eu gostaria muito de ter uma horta minha, mas nesse momento não rola ter uma horta minha. Mas o que, que eu faço? Fomento as hortas dos outros. Aí eles cuidam das mudas que eu trago. É uma forma que eu vou organizando, sentindo o que, que vocês podem fazer de possibilidade para se conectar com as plantas. Seja pisando numa grama, seja sentindo a energia dela da forma que tiver que ser. Certo? Dúvidas, questões até então? Tudo certo? Podemos seguir?
Beleza. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Como aqui tá, então? Aí foi. Tá. Então, eu apresentei aqui para vocês. Tem outras ferramentas ainda, outros tipos de tratamento, mas esses aqui são os que eu mais utilizo, por isso que eu trouxe para vocês. E mostrar aqui também um pouquinho, ó, da lua, tá? Uma outra dica, outra sugestão que eu dou de autocuidado para vocês é que vocês se sintonizem mais com os ciclos lunares. Quando a gente começa a prestar atenção na lua que está lá no céu, a gente pode viver a nossa vida de uma forma mais cíclica e em contato e em harmonia com a natureza. Se eu quero ser uma pessoa menos ansiosa, menos estressada, menos vida no automático, eu recomendo de coração que você se conecte mais com os ciclos lunares, porque se conectar com esse ciclo lunar é uma forma de eu me conectar com esse ciclo natural. E a lua minguante está aí com a gente. Lua minguante, por exemplo, é uma lua que está minguando, a energia está reduzindo. Se a energia está reduzindo, o que eu posso tirar da minha vida que não faz mais sentido? Quais são as ações que eu posso fazer ao longo desses próximos 7 dias? Recomendo que vocês busquem se sintonizar mais com esse calendário e entender como que a lua interfere também nas nossas emoções. A lua não rege só as marés, tá? Não é uma coisa só na natureza, é uma coisa na gente também. E outra, na verdade, lembrar que nós somos natureza, tá? A gente não faz parte da natureza, a gente é a natureza. É que a gente se segmentou tanto e se separou tanto ao longo dos anos que a gente se perdeu. Parte do meu trabalho é fazer vocês, né, fazer todos nós resgatarmos a nossa essência e a gente voltar para aquilo que é natural. E dá para vocês fazerem isso mesmo na cidade grande, tá? Óbvio que quem está no mato vai ter outras facilidades, mas é como eu digo, né? Parte do trabalho, parte do servir é chegar em quem está na cidade de pedra. Então a gente se adapta também à cidade de pedra. Dá para você se organizar mesmo nesse meio. Então, veja aí dentro da sua realidade, que depois for escutar a aula também, se você estiver morando numa cidade urbana, o que você pode fazer, por exemplo, de contato com as plantas, que pode te auxiliar a entrar em contato com essa vida mais natural. E não é sobre agora você abandonar tudo. Você não precisa. Mas você pode ir, por exemplo, no parque. Pode cultivar uma planta, ou pode, pelo menos, na lua nova, que é a lua escura, fazer um banho de ervas. Eu dou essa sugestão de ciclo. Você não precisa seguir dessa forma, tá? Mas você pode. Giovana, eu quero experimentar um pouco mais desse autocuidado com as plantas. O que eu posso fazer? Começa com banho de ervas na lua nova. Aí, depois, na lua crescente, você pode usar um difusor pessoal. O que é um difusor pessoal? Um colar com óleo essencial, tá? Pode fazer o próprio, pode adquirir. Aí, traz um óleo essencial. É bacana a gente pensar, né? De acordo com o caso. Depois, você pode vir aqui, ó, na lua cheia, quando a energia tá alta, tá lá em cima. E geralmente a gente também fica com a energia alta lá em cima, e às vezes a gente fica muito na mente, né? Muito, assim, muita coisa. Eu posso fazer um escaldapés para fazer o meu Shen descer. O meu Shen é a minha mente. Essa mente descer, ela se assentar. Aí, olha só, continuando o ciclo. Depois eu venho e faço uma vaporização do útero para as mulheres. Para os homens que não têm útero, o que vocês podem fazer? Pode ir, Elô. Beijo. Vai tranquila. Para os homens, o que vocês podem fazer? Pode fazer um incenso nessa fase. Um incenso natural. Então, tem muitas possibilidades, caminhos, formas da gente se organizar para poder seguir de uma forma mais leve e mais fluida. Então, você está seguindo a lua, está seguindo. Pode ser velas aromatizantes? Pode. Quiser fazer as próprias velas, é terapêutico. Eu gosto muito, numa aula eu posso ensinar isso para vocês. Quando eu estou com paciência e mais tempo disponível, eu gosto de pegar uma vela
principalmente branca. E aí, com a própria cera, eu gosto de envolver a minha vela em erva. Então, eu posso envolver numa camomila. Em alguma aula a gente pode pegar e fazer isso, tá? Isso é uma experiência legal para viver no presencial, na verdade, mas posso ensinar isso em algum momento online também. Uma vela vestida de ervas, pode ser. É muito gostoso fazer e depois o queimar aquela vela assim, é uma sensação indescritível, é bem diferente, tá? E é isso, são pequenas coisinhas assim que a gente pode trazer para o nosso autocuidado, que traz a gente para a gente, que traz mais saúde, traz mais disposição, traz mais vitalidade, que ajuda a gente a lidar com os belos do dia a dia. E claro, lembrar de ter esse contato. Sempre que vocês puderem ritualizar, o que é ritualizar? Quer dizer que você tem que catar e fazer uau, grandes coisas. Não, ritualizar é você ter um momento para você. E é esse momento seu ser sagrado. A sua pausa ela tem que ser sagrada. Sagrado é algo que é essencial, que é importante para você. E as plantas são sagradas. Elas são presença. E isso vai mudar totalmente a relação com o seu corpo. Aí eu falo, quanto mais pessoas eu puder tocar com esse tipo de conhecimento, a gente ajuda uma galera aí que está sofrendo de ansiedade, está sofrendo de burnout, sofrendo de depressão. Claro, a gente não exclui os outros tratamentos, mas se eu posso ensinar esse autocuidado, essa autonomia para os meus interagentes, né? Vocês são todos interagentes. Pessoa que está querendo se cuidar e fazer diferente. Assim eu posso seguir. Beleza? Deixa eu dar uma olhada no chat de novo. Ah, Ilô saiu, mas depois você escuta. Plantas para desinchar pernas e pés de pressão alta ou erisipela. Então, Elô, aí pois eu trago mais especificamente. Importante entender de novo, né? Eu, particularmente, não gosto muito de pensar na planta para o sintoma para a doença XPTO. Eu gosto de tratar pessoas. A planta, ela vai ser o nosso recurso, mas aí eu precisaria entender quem é essa pessoa, por que ela está com as pernas inchadas, qual é o horário que ela mais tem perna inchada. Tá, ela tem pressão alta, desde quando ela toma medicação ou não? O que está acontecendo no mesmo caso da erisipela? Aí é um outro contexto, porque aí eu vou pensar em plantas específicas para esse caso, talvez veria os exames também, enfim. Aí a gente personaliza, ainda mais que algo assim mais específico. Mas, via de regra, o básico do básico que você pode usar para ajudar nisso tudo é escalda-pés. Escalda-pés é maravilhoso para isso. Ele faz esse processo de regulação. Então, ele é o básico mais seguro que eu poderia indicar sem conhecer o caso. Então, escalda-pés. Poderia fazer um escalda-pés com sal grosso, tá? Para começar. Ou com a própria água quentinha mesmo, mas um sal grosso, ou poderia colocar também ali uma camomila. Aí eu estaria mais pensando no escalda-pés, não na planta em si. Aí, para mais, a gente teria que conversar então para entender o caso. Ah, sim. Deitar com as pernas para cima também pode ajudar. Enfim, tem que pensar. O Laert já está pensando de uma forma integrativa. Ó, tô ficando orgulhosa. Mas aí tem que pensar em mais coisas, né? O que mais eu pensaria? Outra, pela linguagem do corpo. O que as pernas inchadas representam? Né? Uma pessoa que provavelmente está com dificuldade de seguir, caminhar na própria vida, porque o meu corpo é uma resposta à minha vida. O meu corpo ele se molda à minha vida. E comportamentos são multifatoriais. Eu tenho as minhas questões emocionais, mas eu tenho os meus alimentos, eu tenho as minhas relações, então eu preciso olhar isso. E esse é o principal sacada. Então eu falo, eu deveria fazer um movimento, falo, um movimento contra a planta para sintoma. Brincadeira, às vezes é importante. Tá? Às vezes é legal eu ter na minha bolsa de stand-by, por exemplo, a hortelã-pimenta, ela é ótima para dor de cabeça. E tá tudo bem a gente usar assim pontualmente. Mas a principal consciência é para quê? Por quê? Quando começou? Por que começou? E depois disso entra a planta. E aí a planta depende, Carlos, já estendendo a sua pergunta, depende, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. O pensamento científico, racional demais, cartesiano, ele coloca a gente no lugar de achar que a planta é para sintoma. Beleza, sim e não, mas mais para não, porque a gente tem que tratar pessoas, tá?
Mas a ideia é que vocês, como pessoas, indivíduos que estão buscando se cuidar, estão buscando ter uma relação melhor com o seu corpo e saúde, pegar esse conhecimento aqui e aplicar de alguma forma para você. Poxa, por exemplo, né? Ah, eu tenho dor de cabeça. Eu vou dar um exemplo. Dor de cabeça. Quando você tem essa dor de cabeça? Tem algum gatilho? Tem a ver com alguma coisa que você come? Tem algum horário do dia? Ah, beleza. Eu percebo, por exemplo, que eu tenho essa dor de cabeça no verão. E a minha cabeça ferve, fica quente. Eu percebo que essa dor de cabeça acontece quando meu chefe briga comigo no trabalho. Poxa, a hortelã-pimenta pode te ajudar. Por quê? Porque a hortelã-pimenta, ela tem uma propriedade para refrescar. Então, ela pode ajudar essa pessoa a, por exemplo, não querer socar a cara de alguém. Um exemplo, tá? Aí teria que investigar. Hoje é mais para trazer assim, esse conhecimento geral para quem já está na comunidade, quem ainda não está, pensar fora, né? Pensar para além da casinha, né? Da caixinha, na verdade. Da casinha. Ok? Alguma dúvida, alguma questão para a gente já ir para os nossos momentos finais? Como eu falei, basicamente eu estou introduzindo, né? Colocando alguns conhecimentos para a gente começar a pensar na planta com um olhar mais ampliado, um olhar mais aberto, tá? E vocês estão falando com uma naturóloga, eu não sou só uma replicadora de medicina botânica. Tem muito replicador de medicina botânica por aí, né? O que mais tem na internet é receitinha para não sei o que lá. Difícil. Difícil. Né? Falem, essas trendzinhas pega. Aí a gente tem que ir trabalhando. Mas fechou. Então, beleza. Já que não estou vendo mais dúvidas no chat. Isso, sim. Se tiver com variz, a energia está bloqueada. Isso, alguém está lendo o livro de psicossomática? Sim. Energia bloqueada e outra coisa. Além disso, a pessoa está que nem ela está com mapas na perna, né? Então, se ela tem mapa na perna, quer dizer que ela não sabe qual caminho que ela segue. Tá que nem barata tonta, atirando às vezes para todo lado. E pode ser também que é uma pessoa que deu o poder da vida dela na mão de outras pessoas. Aí não adianta só pensar em planta para circulação. Eu preciso pensar também no floral para trabalhar esse comportamento, né? Então, esse é um pouquinho do raciocínio que eu trabalho na clínica, quando tem, né, interagentes. Mas o autocuidado, vai sentindo, vai observando, vai pensando como é que você pode utilizar. Cada caso é um caso, tá? Carlos, vou pedir para você colocar no chat a sua dúvida, por gentileza. Assim a gente mantém o foco aqui também para respeitar o tempo de vocês. Mas em outro momento eu trago mais outra aula com outros assuntos, né? Eu falei, hoje eu vou abrir o leque para a gente expandir e para falar nesse resgate geral das plantas, tá? Ah, imagina, não tem problema não. E o que é resgatar esses saberes das ervas? É eu pegar, usar isso aqui para o meu autocuidado, com respeito, consciência e outra. Replicando para outras pessoas também. Falando, compartilhando. Vai tranquila, Lindy. Beijo. A gente já está finalizando aqui também. Beijo, beijo. Para a gente ir para os nossos momentos finais, né? De fato, agora, já que não temos mais dúvidas. Esse aqui é para quem está fora da rotina fluida. Quem está na rotina fluida, vocês têm acesso a todas essas aulas, tá? Quem não está na rotina fluida, eu criei esse pequeno curso, porque eu sei que não é todo mundo que está preparado para entrar na comunidade, que quem está na comunidade sabe que é mais extenso, é mais longo, um outro processo, mas tem esse pequeno curso que eu resolvi lançar, né, agorinha, que é o Resgate dos Saberes Ancestrais, Ervas e a Arte de Cuidar de Si. É um curso básico, não é um curso de formação, tá? Curso de formação em fito. Para o ano que vem, estou elaborando com a equipe possibilidades de fazer um curso maior de extensão de formação, outro rolê, né? Esse aqui é para o seu autocuidado, é para quem quer cuidar de si. Então, tá aqui o QR Code, só escanear. Já está com o preço promocional, tá? Ele é muito mais caro que isso, mas ele está aqui, né, no precinho suave, de R$ 49,90 para vocês. Você pode parcelar também aí no boleto, cartão, dá para fazer isso pelo Hotmart. Você tem acesso vitalício a esse pequeno curso de plantas, tá? Posso mandar depois para você, Carlos, tá? Mas eu vou colocar no grupo também o que tem dentro do curso. Mas ele é um curso básico, tá? Básico para você se cuidar,
Mas, assim, aquele básico bem feitinho que funciona muito bem. E para quem, né, agora, isso aqui está fora da rotina fluida, isso aqui é novidade, mas no final desse mês, especificamente no dia, estou olhando para o calendário, por isso eu estou olhando para o lado, tá? No dia 29 de novembro, a gente vai ter um curso ao vivo de benzimento, tá? Vou dar um curso de benzimento para vocês. Você já está assim, uhul, né? Então, o curso de benzimento, quem quiser participar, me fala, pode chamar no código 11, porque 11 é um número, né, de espiritualidade. Então, chama no código 11, chama a vovó. Não, eu não sei se vou conseguir chamar a vovó, mas é um sonho. Enfim, vamos fazer esse curso de benzimento para vocês. Aí, quem quiser participar, me chama que eu passo mais informações. Na verdade, é um curso para vocês aprenderem benzimento, porque a gente perdeu muito esse resgate, essa tradição ao longo dos anos. Hoje em dia, a gente conhece poucas benzedeiras, né? Esse estalo veio para mim por ser de Itapecerica da Serra. Em Itapecerica tinha muitas benzedeiras no passado, minha família tinha benzedeiras, eu venho de família de benzedeira, né? Mas a galera vai morrendo e o benzimento vai para onde? Vai para o caixão junto com o povo? Não, isso não pode acontecer. E todos nós, de alguma forma, temos uma veia para a coisa. Aí o curso é para ajudar vocês a resgatarem isso, eu vou ensinar. Aí quem quiser aprender na prática a benzer, vou ensinar algumas técnicas, algumas coisinhas legais, a metodologia Giovana Grasman de ensino, né? Para quem já está na casa agora. Né, metodologia Giovana Grado de ensino, vai ser um curso ao vivo no dia 29/11. Então, estão todos convidados, me mandem maiores informações. Você já está até batendo a planta, né? Já sabe, já. Cuidado, hein? Vai ser online, tá? Esse curso é 100% online. Não vai ser presencial por enquanto, vai ser online, porque eu sei que vai ter gente de várias regiões junto com a gente, então eu abri online esse curso. Vai ficar gravado, Giovana? Não sei, não decidi ainda, ó, a galera de cima, né? Tem que ver se vai poder, não sei. Mas ao vivo acontecerá, tá bom? No sábado, vão ser 3 horas de duração. Bem tranquilinho. Vai ser de boa. E, de novo, gente, curso de bem autocuidado para vocês resgatarem, enfim, quem sabe fazerem uma diferença nos espacinhos de vocês. Bem, recados dados. Deixa eu ver se não ficamos com dúvidas, questões, senão já vou fechando aqui nossa aula com chave de ouro. Exato. Vamos fechar, não vai fazer na hora do meu almoço, não. Não, vai ser antes do seu almoço, tá? Vai ser de manhã. Por conta de casos como se eu vou alinhar, né, se ficar gravado não sei. Mas quem quiser vir, chama que eu passo certinho para vocês como é que vai funcionar, tá? Porque tem que saber se vocês estão prontos para esse curso, né? Enfim. Para a gente fechar, pega a sua planta de novo. Agora eu tô com um louro aqui na mão. Vai conversar comigo no astral. Uhum. Pega a sua planta mais uma vez. Traz ela de novo no seu coração, unida. E a gente agradece a essa sabedoria ancestral, essa sabedoria tradicional das ervas, que foi conectada com a gente nesse dia de hoje, nessa aula, nesse encontro especial. E a gente se coloca à disposição de escutar para além do que os olhos podem ver, de sentir a planta, de olhar ela de uma forma física, mas também de uma forma sutil. E assim a gente integra e abarca esses vários conhecimentos. A gente honra também aqueles que vieram antes de nós, que deixaram conhecimento disponível para a gente. E a gente escolhe resgatar, viver, honrando e respeitando as tradições, cultivando para que elas floresçam e permaneçam com a gente. Que esses conhecimentos sejam práticos, principalmente na nossa vida individual. Que a partir de hoje, você se permita tratar a terra, a natureza, com cada vez mais respeito, conexão e integração.
Sempre que precisar, tire seus sapatos, coloque seus pés na grama, sinta a energia que vem da terra e se permita fazer diferente. Inspira, solta o ar, agradeça. No seu tempo, abra os olhos, beba um pouco da sua água. Estão liberados do encontro de hoje, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Fiquem bem, fiquem em paz e até uma próxima aula.